A paz do Senhor, irmãos e irmãs, tudo bem? É com muita alegria reencontrar cada um de vocês para mais uma leitura no livro de Isaías. Não esquecendo que nós estamos fazendo um propósito de 66 dias de leitura diária. Ontem, nós vimos uma promessa de renovo. Depois de um capítulo pesado, Deus mostrou que ainda havia esperança. Mas hoje, Isaías nos leva para uma imagem completamente diferente, uma vinha. Um terreno preparado com cuidado, uma plantação cercada, protegida e cultivada. Tudo parecia pronto para dar bons frutos, mas quando chegou o tempo da colheita, o que nasceu não foi aquilo que se esperava. E talvez seja essa uma das perguntas mais profundas para a leitura de hoje. O que acontece quando Deus cuida de tudo, mas o fruto não aparece? Vamos guardar essa pergunta não para responder agora, mas para deixar que a palavra nos conduza. Vamos lá, respirar fundo, acalmar o coração, silenciar tudo que está roubando o nosso momento, porque a partir de agora quem comanda a gente é a palavra do Senhor. Vamos lá? Isaías capítulo 5, a versão será na NVT. Se você tiver uma versão diferente, não tem problema, basta apenas me acompanhar. Vamos lá? Isaías capítulo 5, Cântico sobre o vinhedo do Senhor. Agora cantarei, meu amado, uma canção sobre o meu vinhedo. Meu amado tinha um vinhedo numa colina muito fértil. Ele arou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. No meio do vinhedo construiu uma torre de vigia e junto às rochas fez um tanque de prensar. Não esperou pela colheita de uvas doces, mas o vinhedo só produziu uvas amargas. Agora, habitantes de Jerusalém e Judá, julguem entre mim e o meu vinhedo o que mais poderia ter feito por meu vinhedo que eu já não fiz. Porque quando esperava uva doces, ele produziu uvas amargas. Agora lhes digo, o que farei com meu vinhedo? Removerei suas cercas e deixarei que ele seja destruído? Derrubarei seus muros e deixarei que ele seja pisoteado? Farei dele um lugar desolado, onde as videiras não são podadas e a terra não é capinada? Um lugar cheio de espinhos e mato? Darei ordens às nuvens para que não derramem chuva sobre ele. A nação de Israel é o vinhedo do Senhor dos Exércitos. O povo de Judá é o seu jardim agradável. Ele esperava colher justiça, mas encontrou opressão. Esperava colher retidão, mas ouviu gritos de angústia. A culpa e o julgamento de Judá. Que aflição esperava vocês que compram casas e mais casas e mais campos, até não haver lugar para outros, e vocês se tornarem os únicos donos da terra. Mas eu ouvi o Senhor dos Exércitos fazer um juramento solene. Muitas casas ficarão desertas, até as belas mansões ficarão vazias. Um vinhedo de 10 geiras não produzirá 20 litros de vinho. 10 cestos grandes de semente só produzirão 1 cesto de cereais. Que aflição espera os que levantam cedo pela manhã, para começar a beber, e passam a noite tomando vinho para ficar embriagados. Em suas festas sempre haverá vinho e belas músicas de lira, de harpa, tamborim e flauta, mas nunca pensam no Senhor. Não se dão conta do que Ele faz. Por isso, meu povo irá para o exílio num lugar distante, pois não me conhece. Os nobres morrerão de fome e a multidão morrerá de sede. A sepultura, saliva de ansiedade com a boca bem aberta. Os mais importantes e os mais simples de toda a multidão embriagada serão devorados. A humanidade será abatida, o povo será rebaixado, até os arrogantes baixarão o olhar em humilhação. O Senhor dos Exércitos, porém, está exaltado em sua justiça. A santidade de Deus será demonstrada em sua retidão. Naquele dia os cordeiros encontrarão bons pastos, as ovelhas gordas, os cabritos comerão entre as ruínas. Que aflição espera os que arrastam a sua perversidade, com cordas feitas de mentiras, que arrastam atrás de si o pecado, como quem puxa uma carroça. Zombam de Deus e dizem, anda logo, toma uma providência. Queremos ver o que és capaz de fazer.
Que o Santo de Israel realize o seu plano, pois queremos saber o que é. Que aflição espera os que chamam o mal de bem e o bem de mal, a escuridão de luz, a luz de escuridão, o amargo doce e doce amargo. Que aflição espera os que são sábios aos próprios olhos e pensam ter entendimento. Que aflição espera os que são heróis em tomar vinho e se gabam de quanta bebida conseguem ingerir. Aceitam subornos para deixar o perverso em liberdade e negam justiça ao inocente. Portanto, assim como o fogo consome a palha e o capim seco se desfaz com a chama, suas raízes se apodrecerão e suas flores murcharão. Pois rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos, desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por isso a ira do Senhor se acende contra o seu povo, por isso ele se levantou a sua mão para esmagá-los. Os montes estremecem, os cadáveres do povo estão espalhados pelas ruas como lixo. Mesmo assim, a ira do Senhor não satisfará. A sua mão ainda está levantada para castigar. Ele enviará um sinal às nações distantes, assobiará para os que estão nos confins da terra. Eles virão correndo. Não se cansarão nem tropeçarão. Ninguém descansará nem dormirá. Nenhum cinto estará solto, nenhuma correia de sandália se arrebentará. Suas flechas estarão afiadas e seus arcos prontos para a batalha. Os cascos de seus cavalos soltarão faíscas, as rodas de seus carros girarão como um turbilhão. Rugirão os leões, como os leões mais fortes, rosnarão e se lançarão sobre suas vítimas e as levarão embora. Ninguém poderá livrá-las. Naquele dia, rugirão sobre as suas vítimas como ruge o mar. Se alguém olhar por toda a terra, só verá trevas e aflição. Até a luz será obscurecida pelas nuvens. Eu nem sei o que dizer. Essa leitura, ela bate na gente, né? Ela fala, opa, acorda. Mas existe algo muito doloroso nesse capítulo. Deus não fala como alguém distante, ele fala como alguém que cuidou, que preparou, protegeu, esperou e mesmo assim encontrou frutos amargos. No início da nossa caminhada, nós fizemos uma pergunta. O que acontece quando Deus cuida de tudo, mas o fruto não aparece? Isaías, neste capítulo, nos mostra que o problema não estava na terra, nem no cuidado, nem no amor de Deus. O problema estava na resposta do povo. Talvez esse capítulo nos faça olhar para a própria caminhada com sinceridade, porque Deus também tem semeado em nós. Ele tem cuidado, esperado, chamado, e a pergunta que não é para acusar, mas para despertar é a seguinte, que o fruto da nossa vida tem produzido diante de Deus. Nós precisamos valorizar isso, precisamos enxergar isso. Hoje, eu gostaria que a frase do nosso dia fosse fruto. Se essa leitura encontrou espaço no seu coração, vamos escrever essa palavra nos comentários. E o versículo para o dia de hoje é o seguinte: que mais se poderia fazer por minha vinha que eu não tenha feito? Se essa pergunta permaneça conosco hoje, não como peso, mas com convite. Mas antes da gente se despedir, percebam que Isaías está conduzindo a nossa caminhada no capítulo 4, que vimos que Deus restaura e hoje vimos que Ele também espera os frutos. Amanhã Isaías nos levará para uma das cenas mais conhecidas e mais tremendas de todo o livro. Um homem diante da santidade de Deus, um altar, uma brisa viva, uma resposta que mudou uma vida inteira. Espero encontrar vocês todos amanhã. Não percam o próximo capítulo. Que Deus abençoe vocês. Até amanhã. Tchau, tchau.